Seria este o Benfica que José Mourinho desejava? O encontro em Vila do Conde revelou-se ideal. Na segunda metade, houve um alívio físico e emocional, após uma primeira parte que correspondeu a tudo o que Mourinho ainda queria nesta formação. Zero horas. O Rio Ave é derrotado pelo Benfica, em Vila do Conde. Num jogo que agradou a José Mourinho, Leandro Barreiro realizou um golo e André Asmetoy cometeu um autogolo. Além disso, embaixadores da União Europeia foram convocados para uma reunião de emergência acerca das tarifas anunciadas por Trump. As eleições em cena. Os representantes mudam, assim como os votantes, mas a essência improvisada das noites de votação, uma certa alegria democrática, de ter a possibilidade de votar e eleger, permanece. E é gratificante observar. Crónica de Miguel Esteves Cardoso. Trump solicita $1.000 milhões a cada Estado-membro para que permaneçam no Conselho de Paz para a faixa de Gaza. O presidente norte-americano já divulgou a lista dos membros do Conselho de Paz. Gata recém-nascida queimada no forno e retida durante uma semana em garagem de Barcelos. Ariel foi encerrada no forno pela filha da arguida, que tem 3 anos. Ela sofreu queimaduras de 2º e 3º graus. Aumento de 53% nos tratamentos por dependência do jogo. O ano passado registrou um crescimento de quase 24% nas autoexclusões de jogos online com dinheiro. O governo considera a possibilidade de restringir a publicidade e revela a implementação de tratamento em comunidades terapêuticas. Comandante em silêncio gera revolta entre bombeiros de Sátão. Elementos da corporação ficaram abalados com o caso de assédio sexual que envolve uma funcionária da limpeza e o segundo comandante. Munições irregulares de polícia torturadora facilitam crimes armados. Até à polícia, munições de lotes distintos dos fornecidos pela PSP não eram rastreáveis e podiam ser utilizadas em delitos sérios. Correspondência para o diretor. Publico.pt. Pneus apropriados para a votação na segunda volta das eleições presidenciais. Com a segunda volta das eleições presidenciais a parecer certa, os portugueses começam a considerar em quem votar a 8 de fevereiro, num domingo de eleições marcado por tempo chuvoso. Mas quais pneus escolher para evitar contratempos? Onde posso votar? E se cometer um erro? É permitido levar o meu filho? Respondemos às perguntas no dia das eleições presidenciais. Quem é elegível para votar, em que momento e de que forma? Sim, pode trazer a sua caneta. Apresentamos um manual abrangente com as informações que necessita para este domingo. Seis horas. Mais de 11 milhões de votantes são convocados para votar. Com um número sem precedentes de candidatos, uma segunda volta é antecipada nestas eleições. Além disso, a União Europeia convoca uma reunião de emergência para este domingo em resposta às tarifas dos Estados Unidos. A operação de captura de Maduro inspiraria um filme da saga Força Delta e nós buscamos informações para elaborar um guião. A remoção de Nicolás Maduro foi realizada por uma unidade de elite que, nas últimas 2 décadas do século XX, forneceu a Hollywood motivo para criar uma saga da Força Delta com Chuck Norris e Lee Marvin. Se algum dia alguém decidir produzir um filme sobre esta operação na Venezuela, terá uma história verídica para servir de guião. Comemorações dos 25 anos da SIC Notícias, episódios cómicos, erros e marcos. Para assinalar os 25 anos da SIC Notícias, destacam-se erros, momentos marcantes e outras situações curiosas, no programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, apresentado por Carlos Vaz Marques, João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira e Pedro Mexia, gravado em formato de podcast e transmitido ao vivo no edifício Francisco Pinto Balsemão.
A crise do ensino superior, a FCT e a questão da habitação. Na instituição de acolhimento, os bolseiros são impedidos pelo Estatuto do Bolseiro de lecionar de forma remunerada. Uma alteração a uma cláusula simples poderia permitir à instituição adicionar à bolsa. Opinião de Federico Herrera. Líder da Al-Qaeda na Síria, envolvido na morte de norte-americanos em 2025, é eliminado pelos Estados Unidos da América. Em 2025, Bilal Saza al-Jazim era o responsável pela emboscada que resultou na morte de um intérprete civil e 2 militares dos Estados Unidos da América. Aviso laranja devido à agitação marítima para a costa norte da Madeira e Porto Santo. O alerta estará em vigor até às 9h00 de domingo, sendo depois alterado para aviso amarelo até às 18h00. E Liga. FC Porto busca preservar vantagem diante do entusiasmado Vitória de Guimarães. O jogo realiza-se em Guimarães e marca o primeiro confronto após a vitória dos vitorianos na Taça da Liga. Eventos da semana, um inverbo contínuo, a turma, jogos e O'Malley. Está a chegar um espetáculo de Stephen O'Malley, a recente coreografia de Marlene Monteiro Freitas, Classe Enemy de Manuel Tour, além do novo disco de Abrunhosa e do artista visual Dino de Santiago. No mês de outubro, realizamos um dia sem veículos nas ruas. A participação foi notável, colocaram mesas na via pública, disponibilizaram alimentos e organizaram oficinas. A Serpentina surgiu no Porto com o propósito de reivindicar algo que aparenta ser simples, mas que se tornou escasso, crianças a divertir-se nas ruas. O movimento, fundado por Maria João Macedo e Patrícia Costa, tem estado a modificar pequenos espaços urbanos para novas formas de socialização numa cidade dominada pelos carros. Escuta aqui o Moby Boom. Novo Presidente da República, sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa, assume funções a 9 de março. As eleições para a Presidência da República realizam-se neste domingo. Mesas de voto abertas em Portugal continental e Madeira a partir das 8 horas. As urnas já se encontram abertas e encerram às 19 horas. Nas Açores, o fecho das mesas de voto ocorre 1 hora mais tarde, em virtude da diferença horária. Além disso, divulga-se a lista com os locais e horários de votação dos candidatos à presidência. Suspeito de atear fogo a veículo em Santarém é apanhado pela PJ. O delito terá ocorrido na sequência de conflitos com os donos. Barreiro e Auersnice pressionam, Rios e Barrenechea. Mourinho sorri, Sudakov exibe uma alegria renovada ao lado de Pavlidis e Barreiro reafirma a sua boa forma. No grande confronto da jornada, o Vitória, em excelente forma, procura derrubar o esplendor do FC Porto. Alerta dos Estados Unidos da América em português para imigrantes, Trump vai-te meter na prisão. A comunicação do Departamento de Estado foi também divulgada em diversas línguas, incluindo inglês e espanhol. A afirmação demonstra a extensa repressão da Casa Branca a indivíduos estrangeiros, sendo muitos deles considerados criminosos. Guia para acompanhar as eleições presidenciais de forma profissional. Aspectos a ter em conta na primeira volta, a probabilidade elevada da segunda e a interpretação dos resultados numa eleição caracterizada pela incerteza. Taxas. É uma expressão de descontentamento. O coronel José do Carmo declara que os efeitos das taxas não se farão sentir, uma vez que ninguém irá comercializar a Groenlândia. Assegura que os Estados Unidos da América estão a perder a sua confiabilidade e que isso terá repercussões. O primeiro político a exercer o voto nestas presidenciais é Paulo Raimundo. Na manhã deste domingo, o líder do PCP já exerceu o seu direito de voto nas eleições presidenciais, sublinhando o papel do Presidente da República em fazer cumprir a Constituição.
Indivíduo obrigava a mulher a manter relações sexuais com outros homens em troca de dinheiro. O incidente ocorreu em Ponte da Barca. O suspeito foi preso por violência doméstica. Homem de 23 anos é preso pela PSP após roubo de espingarda G3 no Museu do Combatente em Lisboa. A espingarda de guerra foi restituída. Palermo, da montanha ao mar, mais do que apenas Etna. Embora Palermo possa servir como um ponto de partida, tem valor por si mesma. Repleta de vida e história, caótica, a cidade oferece uma gastronomia rica em cor e sabor, além de vinhos que agradam a todos os paladares. Marcelo Fernandes, o latino do SNL, conhecido como American Boy. Marcelo Fernandes apresenta American Boy, acessível na Netflix a partir de 7 de janeiro. Antiga namorada de Júlio Iglesias comenta sobre o vínculo com o cantor, consumo de drogas, festas libertinas e controle excessivo. Thierry Show encontrou o músico aos 17 anos, enquanto ele tinha 40. Ela afirma que ele a forçou a usar drogas e a se envolver em festas libertinas. Glossário animal: 30 criaturas que habitam mercados, bancos centrais e a geopolítica. Nos mercados financeiros, o touro e o urso exercem a sua influência. Nos bancos centrais, as pombas e os falcões partilham o espaço. O mundo é apavorado pelos cisnes negros. O polvo é o mais novo a ser incluído na galeria, através da gestão. Cabo-verdiana lança filme de terror que investiga folclore e psicologia. Recém-formada em cinema nos Estados Unidos, Cristina da Luz fundou uma produtora e está a filmar a curta-metragem Marzia, uma obra de terror psicológico. A Sicília pretende produzir vinhos cada vez mais ecológicos com antigas castas, garrafa leve e apicultores na vinha. A maior ilha do Mediterrâneo possui condições naturais para a produção de vinho de qualidade de forma sustentável. Além dos recursos naturais, está a implementar vidro reciclado numa embalagem leve denominada 100% Sicília. Os candidatos foram influenciados pelas sondagens. Ou os eleitores. Após uma campanha onde as sondagens determinaram as alterações nas estratégias dos candidatos, os eleitores encontram-se indecisos. Que desafios aguardam o novo PR numa Europa tão vulnerável? Líder da Al-Qaeda na Síria é abatido pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos confirmaram a eliminação na Síria de um dirigente associado à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, que foi o responsável pela emboscada que resultou na morte de 2 soldados norte-americanos e um intérprete civil em 2025. Vinhos cada vez mais sustentáveis na Sicília, garrafa leve e apicultores entre as castas antigas. A maior ilha do Mediterrâneo possui condições naturais favoráveis para a produção de vinho de qualidade de maneira sustentável. Além dos recursos naturais, está a incorporar vidro reciclado em uma garrafa leve, denominada 100% Sicília. Após 9 dias encerradas, escolas no Irão reabrem. Com a reabertura das escolas, o Irão avança mais um passo rumo à normalidade, depois de 9 dias de encerramento devido à onda de protestos contra o governo. As universidades permanecem encerradas. Uma habitação rosa destaca-se no verde da paisagem na Serra de Sintra. Esta casa em Galamares procura enfatizar a Serra de Sintra, através de um diálogo intenso com os proprietários e regras de loteamento rigorosas, aliando-se a uma arquitetura introspectiva. Santa Sé admite ter buscado uma resolução para a Venezuela. O secretário de Estado do Vaticano afirmou que o Vaticano se empenhou em encontrar uma solução para a Venezuela que prevenisse o derramamento de sangue, incluindo um entendimento com Maduro. André Ventura: chegou o momento de guiar a direita e unir esforços para impedir um socialista em Belém. As reações iniciais do candidato que ocupa a segunda posição nas previsões para estas eleições presidenciais.
Marques Mendes, não apoio os meus votos. O candidato que conta com o suporte da AD rejeita expressar apoio a qualquer um dos candidatos que estão na segunda volta e assegura: não me sinto amargurado nem ressentido. A campanha anterior não é invalidada pela semana passada. Jorge Miguel Teixeira não vê a recente semana de campanha como decisiva para Cotrim. O apoiador menciona que ainda é prematuro para concluir os resultados e que o candidato pode ainda avançar para a segunda volta. Sondagens: Seguro é o preferido na segunda volta frente a Ventura. António José Seguro destaca-se como o candidato favorito na segunda volta contra André Ventura. Marrão afirma que Seguro permanecerá firme na segunda volta. O apoiador de António José Seguro relembra que o candidato do PS pretende prosseguir a união de uma nação dividida e enfatiza que um presidente é escolhido para além do seu âmbito político. Cristina Rodrigues, André Ventura não será tão conservador. A apoiadora de Ventura está convencida de que o candidato não demonstrará tanta moderação na segunda volta. Cristina Rodrigues expressa também a sua curiosidade em relação ao apoio que os outros partidos da direita poderão oferecer a Ventura. Montenegro, o PSD foi selecionado para liderar Portugal e não dará qualquer orientação de voto para a segunda volta. Luís Montenegro esclareceu que a interpretação que o PSD faz desta eleição é que a sua presença política não será refletida na segunda volta. Rejeição de apoios por Montenegro na segunda volta. O primeiro-ministro reconhece a derrota do PSD, rejeita os jogos políticos e declara que continuará a exercer a função que os portugueses lhe atribuíram, governar. Duarte Pacheco é insuficiente considerando o que já ofereceu ao país. De acordo com Duarte Pacheco, o resultado de Marques Mendes é escasso em comparação ao que o candidato já contribuiu para a política. O representante da candidatura reconhece que o PSD é o partido menor em relação a outros. Montenegro não irá manifestar apoio a Seguro ou Ventura. Montenegro não ofereceu apoio a nenhum dos candidatos que avançaram para a segunda volta. Montenegro não apoiará nenhum candidato na segunda volta. O espaço do PSD não estará representado. Na sua declaração enquanto líder do PSD, o primeiro-ministro afirmou que Seguro representa a ala esquerda do PSD e Ventura a ala direita. Coordenador do BE irá sugerir à Mesa Nacional suporte a Seguro na segunda volta. José Manuel Pureza observou a noite eleitoral no quartel-general da candidatura de Catarina Martins, no Fórum Lisboa. Desertores e caos absoluto na vitória do Senegal na CAN. Ocorreu tudo na final da Taça das Nações Africanas conquistada pelo Senegal. Jogadores abandonaram o relevado, um penalti à Panenka foi desperdiçado e a equipa que optou por abandonar o jogo saiu triunfante. Apoio a Seguro na segunda volta é assumido por Mário Amorim Lopes, IEL. Mário Amorim Lopes, da IEL, afirma que o partido deverá decidir se irá prestar algum apoio na segunda volta. Oscar passou a desenhar o que se encontra nas estrelas. V. Guimarães não ficou de ver nada, criou diversas ocasiões, Diogo Costa realizou uma intervenção impressionante, mas a entrada do jovem Pietzuski foi determinante para garantir uma vitória crucial, 0-1. Gouveia e Melo afirma, a presidência deve ser um lugar de união. O presidente é visto como um garante de equilíbrio, o que traz benefícios ao país. Almirante, amigo, o povo está contigo. Entre os gritos de alegria e o apoio dos seus seguidores, Gouveia e Melo faz a sua entrada no palco. Ele expressa a sua gratidão pela recepção que teve em todo o país durante a campanha e realça a relevância da presidência. O país beneficia quando o presidente é visto como um garante de equilíbrio. Reconhece a derrota e apela a que Portugal se torne um espaço de convergência, considerando a pluralidade e a diversidade de opiniões.
Miguel Poiares Maduro, vou votar e apoiar António José Seguro. Na segunda volta, Poiares Maduro, do PSD, manifestou o seu apoio a Seguro. O funcionamento do processo eleitoral até à segunda volta. Quais são as datas para os boletins, o início da campanha, a votação antecipada e no exterior, bem como os ganhos dos candidatos? As presidenciais com segunda volta estão de volta pela segunda vez. Montenegro mantém uma posição neutra entre a democracia e o autoritarismo, permitindo a Ventura assumir a liderança da direita. A figura menos favorecida da noite é Montenegro. A sua posição neutra, na segunda volta, facilita a Ventura a liderança da direita, ao invés de o relegar para o espaço antidemocrático. Trata-se de uma decisão com repercussões estruturais, reposicionando o PSD e acelerando a reconfiguração da direita. Não se limita apenas a legitimar Ventura, o que já fez durante a campanha, equiparando-o a Seguro. Encontra-se encurralado entre uma IEL e um Chega em ascensão, enquanto um centro que opta por se retirar. João Coutinho de Figueiredo, os interesses do partido foram priorizados por Montenegro em detrimento do país. De acordo com João Coutinho de Figueiredo, o PSD errou estrategicamente ao não apoiar a sua candidatura, afirmando que Luís Montenegro colocou os interesses do partido acima dos do país. Devo afirmar que não correspondeu ao legado de Francisco Sá Carneiro. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal alerta que, na segunda volta, os portugueses enfrentarão uma péssima escolha entre Seguro e Ventura, não oferecendo apoio a nenhum deles. Consulte aqui o discurso completo. É com orgulho que representamos a classe trabalhadora. O FC Porto alcançou a 17ª vitória em 18 partidas na Liga, mantendo uma série de 5 jogos sem sofrer golos e igualando um recorde do clube estabelecido em 1939-40. Farioli destacou: 3 pontos têm grande importância. Chile. Número de vítimas em incêndios atinge 18. Em resposta ao incremento de óbitos nos incêndios florestais que arrasam o sul do país, o presidente chileno decretou um toque de recolher noturno nas áreas mais impactadas. Ventura alcança desempenho semelhante ao de Marine Le Pen e registra um dos melhores resultados de populistas nas eleições presidenciais. O líder do Chega obteve um resultado comparável ao de Marine Le Pen na ronda inicial das eleições presidenciais francesas de 2022. Apenas 3 líderes populistas obtiveram desempenho superior na Europa, todos oriundos do leste, mas apenas um conseguiu a presidência. Pela primeira vez, os votos nulos ultrapassaram os votos em branco. Foram contabilizados 64.817 votos nulos e 60.899 votos em branco, refletindo um crescimento de 62% e 23%, respectivamente, em comparação com as eleições de 2021, ano em que Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito. André Ventura. O PSD e a IEL serão os responsáveis pela perda da direita na segunda volta devido ao seu egoísmo. André Ventura faz um apelo ao povo que rejeita o regresso do socialismo e transmite uma mensagem: a direita não falhou, a direita conquistou estas eleições. A única razão pela qual poderá perder na segunda volta é o egoísmo do PSD e da IEL. O candidato do Chega afirma que António José Seguro representa o máximo do que o país não deseja e um retorno à tralha de José Sócrates e António Costa. Confira aqui o discurso completo.